Então vamos, mesmo que a gente demore um pouquinho mais, sem mais demoras, iniciar a tarefa de hoje. E eu gostaria então de iniciar com uma pequena prece e agradecer, então, pedindo aos nossos amigos espirituais, aos mentores da casa, do CEJAP e à espiritualidade amiga, que possa nos amparar nessa tarefa da noite, para que nós possamos, apesar dos problemas, dar conta do trabalho com muita alegria em nossos corações. Nós agradecemos a oportunidade e pedimos que o Senhor permaneça conosco em todos os momentos. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, como eu disse, já agradeci o convite que foi feito pela Juliana, pelo Glauco, a ajuda inclusive que o Glauco me deu ontem para que eu começasse para realizar essa transmissão hoje. E o tema da noite tinha ficado combinado de nós conversarmos sobre os efeitos positivos dos flagelos destruidores. Nós vamos nos basear, nossa base doutrinária será basicamente o Livro dos Espíritos, nós vamos chegar lá daqui a pouco, e também com alguma referência ao Evangelho. Mas, antes de iniciar propriamente com a parte do Livro dos Espíritos, eu queria fazer uma pequena introdução para contextualizar a minha fala. Por que eu escolhi falar dos flagelos destruidores e por que vamos falar inclusive dos aspectos positivos? Parece uma contradição, não é? Se nós estamos falando de flagelo, se nós estamos falando, um flagelo é aquilo que traz algum acontecimento, que traz dor, que traz sofrimento, que pode estar ligado normalmente a alguma catástrofe, não é? E se é flagelo e é destruidor, significa então que ele está de alguma forma contribuindo para trazer algum malefício, não é, à vida das pessoas, quer seja com vidas que são perdidas, quer seja com perdas, então perdas de vidas, perdas de toda a natureza e por isso destruidores, então no sentido de que algo se destrói com aquele acontecimento. Então, se a gente está falando de destruição, se a gente está falando de um acontecimento destruidor, de um flagelo, como é que pode haver algo positivo em relação a isso? E, como eu disse que eu gostaria de contextualizar, porque nós estamos vivendo um momento muito particular nos dias de hoje. Nós poderíamos dizer que nós estamos passando por um flagelo, né? E um flagelo que tem trazido destruição, sobretudo no que se refere à perda de vidas humanas. Então vamos a uma pequena contextualização. Hoje, o nosso planeta, o planeta em que a gente vive, o planeta Terra, ele tem mais ou menos uma população de quase 8 bilhões de pessoas, que vivem aí espalhados em mais de 200 países, se a gente contar em territórios, os lugares habitáveis do planeta, né? Países e territórios, etc. E apesar de serem lugares com muitas diferenças, com muitas particularidades, com povos que são diferentes, com costumes, com hábitos, com clima, enfim, com geografia, etc., hoje, praticamente em todos esses lugares, com algumas exceções, há um elemento que nos iguala, que apesar das diferenças, nós estamos igualados nesse elemento. E esse elemento é um pequeno vírusinho invisível, esse agente que veio e que transformou a vida de todos nós. Por causa desse agente, as cidades pararam, os países se fecharam, indústrias, comércios, tudo aquilo que faz girar a roda da economia foi interrompido. Com isso, o consumo das pessoas e as economias despencaram e as pessoas tiveram que se isolar em suas casas. Numa outra ponta, e numa consequência direta disso, o que aconteceu? Os hospitais, as pessoas começaram a ficar doentes, os hospitais começaram a se encher, os profissionais de saúde começaram a se esgotar em turnos de trabalho que não conseguiam dar conta da demanda,
e as vidas perdidas começaram a aumentar em quantidades e em proporções alarmantes. Só para dar um exemplo desse número para vocês hoje estima-se que, estamos falando obviamente do coronavírus, não é? E hoje, números atuais, nós já temos 2.628.894.000 pessoas infectadas no mundo. Já são quase 200.000 mortes no mundo todo e praticamente todos os países estão infectados com essa pandemia. E por que é uma pandemia? Uma pandemia é porque é a condição de uma evolução epidemiológica de uma doença que antes era restrita a um grupo. Quando ela é restrita a um grupo, ela se caracteriza como uma epidemia, mas quando ela se espalha globalmente, ela passa a se chamar pandemia. E por isso é que nós estamos falando hoje da pandemia do coronavírus, porque ela se espalhou globalmente. E aí, com esse espalhamento, não é? No momento em que se experiencia, que as pessoas começam a viver, a experienciar essas dificuldades, obviamente muitas angústias, muitos sofrimentos, eles vêm junto, não é? E a pergunta natural de todas as pessoas é por quê? E é nessa hora que, quando a gente se pergunta, mas por que isso está acontecendo? Por que nós estamos sofrendo isso? Nós pensamos em flagelos destruidores. Por que então está acontecendo esse tipo de destruição? E a gente se pergunta, que tipo de acontecimentos levaram ao surgimento dessa doença? Que fatores puderam contribuir para essa disseminação? Em última instância, nós podemos perguntar por que se nós fizemos por merecer isso, e por que milhares de vidas inocentes estão sendo ceifadas, não é? Será que há algum propósito para esse acontecimento todo, inclusive um propósito de proporções globais, atingindo diferentes países ricos, países pobres, pessoas de todas as classes sociais, de todas as etnias? Então, por quê? O porquê é uma pergunta que paira no ar. E nós vamos tentar dar duas respostas para isso. Só que essas duas respostas, elas vão em direções opostas. A primeira, eu diria o seguinte, que para um grupo de pessoas que não acreditam em nada mais do que a matéria, do que aquilo que é palpável, do que é observável, essas pessoas dirão que não há nenhum propósito nisso, que isso é apenas um acontecimento da natureza, que o vírus é um ser vivo assim como outro qualquer, como nós, inclusive, apenas com outras características, mas é um organismo vivo, e que ele está cumprindo o papel dele. Então, que isso, na verdade, se consequência há, quer dizer, se isso resulta de alguma coisa, não seria nada mais do que talvez um resultado das nossas próprias decisões, das nossas próprias escolhas do ponto de vista daquilo que estamos fazendo com o planeta em termos ambientais, de condições de salubridade, das condições de vida de determinados lugares, de um caos talvez ligado à economia, enfim, essas explicações viriam à tona. E o problema desse tipo de explicação é que num planeta que é cada vez mais desigual, mas ao mesmo tempo em que tudo acontece no nível global, isso tem consequências muito graves, porque isso vai implicar em consequências econômicas, em consequências sociais. Essas dificuldades só vão ser exacerbadas e o sentimento de catástrofe ele vai vir muito mais forte, não é? Para esse primeiro grupo, então, de pessoas que não acreditam em nada mais do que a matéria, como eu disse, o máximo que eles vão dizer é que nós precisamos sim nos organizar no campo da saúde, no campo da medicina, no campo da ciência, no campo da economia e procurar combater esse vírus da melhor forma possível, o mais rápido possível e retomar o crescimento de nossos países e voltar a uma condição de normalidade tal qual nós a tínhamos
antes, não é? E aí perguntamos, né? Muita gente diz, mas será que nós nos transformaremos, que o mundo se transformará? Muitos são céticos e dizem que não, que talvez num primeiro momento tivéssemos aí algumas comoções, alguns sentimentos mais benevolentes, mas que quando tudo isso passasse, nós voltaríamos ao nosso normal e seria bom que o fizéssemos, porque o normal seria a volta do crescimento econômico, a volta nós colocaríamos o barco de volta no seu prumo, na sua rota, né, de onde ele nunca deveria ter saído. Muito bem, então isso é um primeiro grupo de pessoas. Um segundo grupo de pessoas, nós poderíamos então, por outro lado, dizer que seriam aquelas que de alguma forma balizam a sua experiência por alguma crença imaterial, espiritual, quer seja sob a forma de uma religiosidade, qualquer que seja ela, de qualquer religião, ou de espiritualidade, e aí nós nos colocamos, claro, como adeptos, não é, da doutrina espírita, como fazendo parte desse grupo. Então, para esse grupo, ele se posicionaria talvez de forma diversa e em maior ou menor grau, porque isso também é relativo, esse grupo então pensaria que o que está nos acontecendo hoje é sim reflexo de nossas ações, mas de ações que poderiam ser ou de um passado, de uma atualidade, de um passado recente ou mesmo de um passado remoto. Para alguns, talvez a compreensão disso não seja muito óbvia, seja da ordem do mistério do divino, e que por isso então haveria algo transcendente nisso e que não nos cabe compreender. E para outros, isso poderia então ser compreendido como algo que nós estivéssemos passando por necessidade, para que nós pudéssemos aprender alguma coisa com isso, nos transformar de alguma maneira, não é? Nesse sentido, se para aquele primeiro grupo, quem estaria no controle dessa situação atual seria o chamado vírus, não é? Para esse segundo grupo, quem estaria no controle seria Deus. Acima de tudo, seria Deus. Não importasse o que estivesse acontecendo, não é? Então, é nesse momento em que nós vamos deixar essa introdução feita e contextualizada para a gente entrar no que eu chamei da base desse estudo, que é a base doutrinária, no capítulo, então, do Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que fala da lei de destruição. E nós vamos comentar, então, algumas perguntas que são muito esclarecedoras a esse respeito. A primeira delas, e aí nós vamos falar, então, dos flagelos destruidores. A primeira delas é a pergunta 737, em que Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos é muito direta. Ele diz o seguinte: para fazê-la progredir mais depressa. Então, naquele momento, quando nos acontece alguma coisa, quando acontece alguma coisa que traz destruição, que traz muito sofrimento, nós precisamos ver além do objetivo, daquele objetivo imediato, além daquele acontecimento imediato, e ver que o que nós qualificamos, o que nós chamamos de flagelo, eles são muitas vezes acontecimentos necessários para que nós possamos, para que alguma coisa aconteça, uma melhora aconteça, e para que essa transformação, uma transformação se dê, uma transformação que muitas vezes ia tomar muito tempo, ela se dê de uma maneira mais imediata. Então, por isso, para fazê-la progredir mais depressa, é a resposta dos espíritos. Ele continua, Kardec, então, na pergunta 738, e continua na sua indagação e no seu raciocínio. Mas para conseguir a melhora, então, da humanidade, já que seria para fazê-la progredir, Deus não poderia empregar outro meio que não os flagelos destruidores? E os espíritos são muito diretos, porque eles dizem pode, não só pode, como ele os emprega todos os dias. Não é? Porque ele deu a cada um de nós a possibilidade de progredir pelo conhecimento do bem e do mal,
por nós termos a capacidade de fazer as nossas próprias escolhas e escolher se queremos seguir um caminho ou outro, não é? Mas, no entanto, como nós não fazemos, como nós deixamos de aproveitar as oportunidades, em alguns momentos é necessário sim que sejam tomadas medidas, digamos, mais drásticas, não é? Mas Kardec continuou, bom, então pode, né? Pode, e ele emprega sempre, né? Deus emprega sempre outras maneiras, nós é que não aproveitamos. Ele continua perguntando assim, mas seria então justo isso? Porque nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o homem que pratica o mal, não é? Então, haveria justiça nisso, já que talvez são fenômenos indiscriminados. Como nós falamos na introdução, nessa questão da pandemia que estamos vivendo, isso está atingindo os países do mundo inteiro, pessoas de diferentes idades, de diferentes classes sociais, com diferentes histórias, com diferentes costumes, de diferentes raças. Então, parece que não há uma determinada escolha, não é? É aleatório. Então, essa pergunta é muito pertinente, não é? E os espíritos respondem o seguinte: o problema é que nós temos a tendência de olhar para as coisas com a visão dessa vida unicamente, com uma visão imediatista, não é? E então, nós podemos... o que os espíritos dizem é que o seguinte, a vida de um corpo, muito pouca coisa é. Ou seja, pensar em uma única vida, em uma única existência, é pensar muito pequeno. Nós temos que pensar do ponto de vista mais alargado, do ponto de vista das várias existências e do ponto de vista da nossa caminhada evolutiva. Então, se em uma determinada encarnação nós passamos por uma experiência como essa e nós temos a nossa vida ceifada por um acontecimento dessa natureza, por um flagelo, não haverá de ser sem razão. E nós precisamos colocar isso dentro de um quadro maior para entender essas razões e não pensar apenas com a consciência daquela única vida e daquele único momento. E aí Kardec então continua, porque ele não se convenceu, não é? Mas ele diz assim, bom, mas nem por isso as vítimas deixam de ser vítimas, que é um subitem dessa mesma pergunta. Ele diz assim, bom, novamente, se você só considera a vida desse ponto de vista imediatista, você pode considerar aquela pessoa uma vítima, sim. Mas se você coloca a coisa dentro de um quadro maior, dentro da perspectiva da evolução, então isso carece de importância, não é? Vem uma pergunta seguinte que também é muito importante para o nosso raciocínio, que é a pergunta 739, onde Kardec pergunta, então, se haveria alguma utilidade, não é, do ponto de vista físico desses flagelos. E os espíritos respondem que sim, claro que tem utilidades. Porque muitas vezes essas transformações não se dão apenas do ponto de vista do indivíduo, mas elas se dão também do ponto de vista físico, ou seja, do ponto de vista do planeta, do clima, das regiões onde habitamos. Quando isso acontece, esses flagelos acontecem, muitas vezes eles acontecem também para um período de renovação. Nós temos, voltando para a questão do nosso contexto atual, nós temos acompanhado que justamente por causa desse evento, desse fenômeno da pandemia, em que as pessoas estão mais em casa, em que a cadeia produtiva de muitas indústrias ou foi interrompida ou ela teve uma diminuição muito grande, nós temos visto que os índices de poluição na Terra, no planeta Terra, diminuíram consideravelmente. E o que nós vínhamos acompanhando é que o planeta estava gritando, o planeta estava implorando por socorro, o planeta estava à beira de um colapso. Então, podemos pensar que esse acontecimento nada mais veio para que a Terra pudesse ter um respiro, para que ela pudesse, de alguma forma, se recuperar. Então, como os espíritos dizem, tem sim
a sua utilidade e essa utilidade ela é vista muitas vezes ao longo, não é? Não só ao longo do evento, mas muitas vezes tempos depois é que nós vamos ver o resultado daquele acontecimento. E aí nós temos uma pergunta muito importante, sobre essa nós vamos nos demorar um pouco mais para desenvolver um pouco mais o nosso raciocínio e para chegar até os pontos positivos. Que seria a pergunta 740, que diz o seguinte, onde Kardec pergunta o seguinte: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? E a resposta ela é bastante interessante, porque ela diz o seguinte: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Então, vamos destrinchar essa resposta, porque se nós já, então, vimos, segundo o Livro dos Espíritos, que os flagelos destruidores acontecem com a finalidade de nos fazer progredir, que poderia ser diferente, e há outros meios, Deus emprega outros meios de fazê-lo, mas como muitas das vezes nós não aproveitamos, é necessário que isso aconteça. E que nós precisamos, que isso também tem efeitos do ponto de vista físico, ou seja, do ponto de vista da evolução do nosso planeta, das condições físicas do nosso ambiente, do lugar em que vivemos. E que isso nós precisamos colocar não apenas dentro da perspectiva de uma vida apenas, mas do ponto de vista da escala evolutiva. Então, nós vamos ver agora que essa é a ocasião de nós desenvolvermos algumas competências, digamos assim, algumas atitudes, alguns sentimentos que são extremamente importantes para que a gente possa justamente avançar nessa evolução e a gente possa, de fato, aproveitar a oportunidade de progresso, tal como os espíritos dizem que são o objetivo maior desses flagelos, não é? Então, vamos ver o seguinte. Se é sabido, não é? Nós vemos isso nos livros de história, nós lemos isso nas diferentes, ao longo, não é? Como eu disse, da nossa história, que períodos de grandes dificuldades normalmente trazem em seguida períodos de grande pujança e de grande desenvolvimento. Parece que as pessoas elas se mobilizam na dor e que é como aquele ditado, não é? Que diz que após a tempestade vem a bonança, não é? Então, depois de um período de grande sofrimento, as pessoas parece que se unem e se mobilizam em prol de tempos melhores, de viver de um modo mais saudável, nem que seja para fazer até esquecer todo aquele período que foi vivido, aquele período de tão grande sofrimento. Então isso aconteceu ao longo da história, nós temos inúmeros exemplos que contam sobre isso. Basta pensar nas guerras, no que vem depois, normalmente depois de grandes catástrofes que acontecem, quando as sociedades se unem para a reparação dos danos. Então, normalmente é o período que se segue é um período de pujança, é um período de desenvolvimento. E, como dizem então os espíritos, esses flagelos são a oportunidade para desenvolver e exercitar 6 grandes coisas, né? Vamos ver cada uma delas. A primeira seria a inteligência. E aí nós entramos então, a partir desse momento que eu gostaria de destacar esses aspectos positivos. Vamos pensar então que se nós estamos vivendo esse momento de pandemia, um flagelo que tem causado tanto sofrimento para os povos do mundo inteiro, para o nosso planeta inteiro, o que nós estamos conseguindo observar de aproveitamento ou de desenvolvimento e que nos dá um pouco mais de confiança de que os tempos futuros serão melhores se
aproveitarmos, porque não esqueçamos que a última parte dessa resposta diz que nós podemos desenvolver a inteligência, demonstrar a paciência, a resignação, podemos demonstrar sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não nos dominar o egoísmo. Mas vamos lá. Vamos ao primeiro, a inteligência. Hoje, quando nós pensamos, por exemplo, na pandemia, eu vou sempre me referir a ela porque esse é o contexto, o nosso contexto maior. Se nós pensamos na inteligência, vejam quantas pesquisas estão sendo desenvolvidas no mundo todo, pessoas e cientistas correndo contra o tempo para desenvolver ou uma vacina, ou pensar em estudar em novos medicamentos, novas possibilidades de tratamento. E isso não apenas no campo da medicina, mas também no campo de muitas outras ciências, no campo das engenharias, pensando em equipamentos que possam ser mais eficientes e substituir ou construir respiradores, por exemplo, ou mesmo nas mais diversas ciências que vêm nesse momento apoiar e ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades. Então, quando nós vemos as pesquisas que estão sendo realizadas para poder não apenas fazer face no campo da medicina a doença, mas também para minimizar de alguma forma o sofrimento das pessoas. Então há uma mobilização no campo da ciência muito grande em todo o planeta nesse momento, e isso deverá trazer avanços significativos, porque vejam, muitas vezes a cura para uma determinada doença ela é descoberta por acaso. Às vezes a pessoa está pesquisando uma determinada coisa e ela acaba descobrindo outra, né? Então, quem sabe nessa busca por conhecimento, nessa corrida contra o tempo, para que a gente consiga uma resposta eficaz para o Covid-19, quem sabe também virão outras respostas, soluções para outras doenças, compreensões melhores sobre como funciona o nosso corpo, sobre como nós deveríamos então para evitar ou para prevenir doenças como essa. Então, soluções do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da educação, do ponto de vista de uma consciência ambiental, coisas que podem vir com esse desenvolvimento, com essa aceleração das pesquisas e com, então, usando a inteligência para buscar soluções para o bem. E isso tem acontecido. Basta que vocês acompanhem as notícias, e as notícias inclusive especializadas, e vocês vão ver que os cientistas estão trabalhando como nunca. Então, podemos esperar muito bons resultados em pouquíssimo tempo, para o nosso benefício e para o benefício das gerações futuras. Esse é o primeiro ponto, a inteligência. Vejamos agora uma outra possibilidade que nos colocam os espíritos, dizendo que então o momento em que, para que possamos demonstrar a paciência e a resignação. Vejam, como é que a gente poderia pensar que um momento de grande dificuldade, de grande sofrimento como esse, dessa pandemia, poderia ser uma possibilidade de desenvolver a paciência e a resignação? Olha, esse é um momento em que nós temos, a única coisa que nós temos são incertezas, nós temos muito poucas certezas e muitas incertezas sobre esse vírus, sobre sua taxa de letalidade, sobre o quanto tempo ele demora, a incubação, que medicamentos usar, como prevenir, qual é a forma do contágio, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. E a única coisa que a gente sabe até agora é que o isolamento social, quer dizer, o fato de você não estar próximo de outras pessoas, isso permite evitar o contágio e a propagação, porque ele se propaga muito rápido, o contágio é muito fácil, e como nós não temos ainda medicação, como nós não temos vacina, como nós não sabemos ainda muita coisa, então nós temos muitas incertezas. A única certeza que nós temos é que nós devemos nos afastar das pessoas. Por isso que a gente está tendo, inclusive, essa conversa aqui online, não é? E não presencialmente lá na casa, no CEJAP. Mas vejam, quando a gente então se isola, quando a gente passa a ter que ficar distante das pessoas,
quer chamemos isso de isolamento social, distanciamento social, atividades paralisadas, suspensas, atividades presenciais, e aí nós experienciamos isso com os fechamentos das cidades, das fronteiras. Nós precisamos ter paciência e resignação, porque nós simplesmente estamos impossibilitados de agir. Esse movimento faz com que nós percamos toda a nossa possibilidade de agir, que é uma coisa que todo mundo está acostumado a fazer. Quer dizer, que se nós temos um problema, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar uma solução, precisa fazer algo para resolver. Só que nesse caso, nesse problema, nós não temos muito o que fazer, porque essa solução não está nas nossas mãos ainda. Então, nós temos que ter o quê? Paciência. E nós temos que nos resignar com as condições que nós temos e podemos ter nesse momento. Então vejam que quando no mundo todo nós vemos campanhas por fique em casa, respeite o isolamento social, isso salva vidas, preserve a sua vida, preserve a dos outros. Por mais difícil que isso seja, e isso é para muitas pessoas, né? Se nós pensamos que existem pessoas que têm condições muito confortáveis de viver esse isolamento social e outras que não têm, né? Que vivem em espaços minúsculos, que vivem aglomeradas dentro das suas casas, que vivem em situações de grandes dificuldades, essa facilidade de ter paciência e de se resignar pode não ser a mesma para todos, mas esse é exatamente o momento e a oportunidade que nós estamos tendo para buscar isso, porque de uma hora para outra nos foi preciso conviver com as pessoas, deixar de conviver com as pessoas presencialmente para conviver de muito perto com aquelas pessoas dentro da nossa casa, as quais muitas vezes a gente mal convivia, ou que às vezes a gente buscava evitar, não é? Usando as tradicionais fugas. Existem famílias que mal se viam, porque as pessoas tinham horários de trabalho diferentes, as pessoas, quando um entrava, outro saía, quando um estava acordando, outro estava dormindo, e de uma hora para outra, não é? Essas pessoas estão todas trancadas dentro de casa. Então, os maridos estão tendo que conviver com suas esposas por mais tempo, todos os pais com seus filhos, e lidar com atividades cotidianas que muitas vezes eram realizadas por outras pessoas e que agora, devido a esse isolamento social, está tendo que ser realizada por eles próprios. Então, muitas vezes essas famílias estão precisando buscar soluções para seus conflitos que antes eram evitadas simplesmente pelo simples mecanismo de sair, né? De evitar o conflito. Não, eu não quero confusão, eu não quero problema, então eu vou sair. É melhor porque assim as coisas não ficam complicadas, só que agora não pode, só que agora não dá, só que agora a gente tem que estar ali juntos. Então, quem sabe essa não é a oportunidade para que a gente possa resolver os nossos conflitos, para que a gente possa olhar um pouco mais para o outro, para que a gente possa redescobrir um pouco mais o outro, não é? E com isso tentar aparar as nossas arestas, tentar ali resolver os nossos conflitos, trabalhar um pouco mais justamente essa paciência e essa resignação em aceitar aquilo que muitas vezes nós buscávamos. Simplesmente é aquela coisa de varrer para baixo do tapete, não é? A gente varria a poeira para baixo do tapete. Pois agora não, a gente não tem como varrer essa poeira para baixo do tapete. A gente tem que enfrentar. E se a gente quiser que ela não exista, nós precisamos lidar com ela. E para isso a gente precisa, sim, de paciência e de resignação. Mas um ponto positivo é que essa é a oportunidade que nós estamos tendo, né? Quem diria que a grande revolução do nosso mundo social, não é? Para muitos que falaram que o planeta que a era de regeneração para nós viria com uma grande guerra externa e que os países seriam destruídos e tal. O que nós estamos vendo é uma revolução não do ponto de vista exterior, mas uma revolução do ponto de vista interior. Nós estamos vivendo, sim, tempos de grandes revoluções, só que essa revolução está acontecendo aqui, olha, dentro de cada um de nós. E nós precisamos
procurar aproveitar essa possibilidade. Então isso é um ponto positivo, que nós podemos trabalhar a nossa paciência e a nossa resignação diante dos fatos. Porque nós podemos ter outra reação, sim. Nós podemos nos revoltar, nós podemos aumentar os conflitos, nós podemos viver brigando dentro de casa, de mau humor, causando angústia nas pessoas e se angustiando. Pode ser sim, essa pode ser uma opção. Mas provavelmente essa opção é aquela, como disseram os espíritos, na qual é o orgulho que vai estar falando mais alto. O orgulho e outras tendências que vêm acompanhado junto com ele, não é? Então, o ponto positivo é que nós estamos podendo desenvolver em nós a paciência e a resignação. Uma outra questão, uma outra possibilidade de desenvolvimento de duas grandes qualidades muito positivas é a abnegação e o desinteresse. De fato, quando nós temos grandes tragédias, grandes flagelos, grandes comoções sociais, as pessoas se movimentam, parece que aflora nas pessoas esse sentimento de comunhão com o outro, de ajuda humanitária, de solidariedade, não é? E quantas ações nós temos visto aí se multiplicarem, das menorezinhas, das pequenininhas até grandes ações, não é, que a gente pode ver de empresas, de países, de associações que se movimentam então para ajudar as outras pessoas, não é? Nesses momentos, as grandes instituições, elas se mobilizam sim para tentar mitigar o sofrimento das pessoas, sobretudo com recursos materiais. E isso não seria, então, diferente nesse momento que estamos vivendo, nessa pandemia, não é? Isso nós que acompanhamos, todos nós que acompanhamos as notícias, nós vemos o quão grande tem sido o esforço de países no mundo todo de buscar soluções para ajudar financeiramente, economicamente, com recursos materiais, com os recursos voltados para a saúde, as pessoas que estão necessitando. Então, essa ajuda, eu não quero entrar no mérito da questão aqui, se essa ajuda que está sendo dada, ela é interessada ou ela é desinteressada, porque sobre isso, mais uma vez, eu retorno à última parte dessa resposta que fala sobre o orgulho, não é? Nós queremos destacar aqui que as ações, elas têm se multiplicado, e isso é uma coisa boa, porque ela é necessária nesse momento e ela tem surgido. Então, eu queria dar apenas alguns exemplos aqui com vocês. Eu destaquei, com certeza vocês aí em casa, vocês podem pensar em muitos outros exemplos, mas eu vou destacar aqui do pequenininho, do mais simples ao maior. Exemplos, então, de ajuda nesse momento desinteressada, não é, que pode demonstrar aí essa abnegação e esse desinteresse em ajudar as pessoas. Logo que essa crise começou, me chamou muita atenção que algumas pessoas estavam, por exemplo, que moravam em prédios, em condomínios, sobretudo jovens fazendo isso, colocando avisos no elevador dizendo assim: olha, se tiver algum idoso aqui no prédio e que não possa sair para fazer as compras, eu estou me disponibilizando, tá aqui meu telefone celular, eu moro no apartamento tal, pode me mandar uma mensagem, me telefonar, me dizer o que você precisa que eu vou e eu resolvo o que você está necessitando, não é? Isso é uma ação, né? Outra coisa que eu vi acontecendo, mercadinhos, às vezes um supermercado também fazendo isso, e mesmo pessoas, familiares, particulares, que estavam fazendo compras de gêneros alimentícios e colocando numa mesa à disposição para aquele que estivesse necessitado e que não tivesse dinheiro para comprar, que pudesse ir lá e simplesmente se servir e escolher aquilo que ele estivesse precisando, não é? Então isso é uma outra ação. Isso das pequenas, não é? Mas tem as grandes também.
Tem aí grandes bancos fazendo doações bilionárias, existem grandes empresários doando grandes recursos financeiros. O homem mais rico do mundo, o Bill Gates, ele anunciou a construção de 7 fábricas para o desenvolvimento de vacinas, de diferentes protocolos de vacina para tentar ajudar o mais rápido possível na busca de solução para o coronavírus, investindo todo o seu dinheiro pessoal e pagando cientistas e montando essas estruturas para fazer com que a ciência possa avançar a passos largos e trazer essa solução. Então vejam que esses são apenas alguns exemplos, como eu disse, do menor ao maior, vocês certamente têm outros, de experiências de ajuda desinteressada. Essa ajuda vem também de diferentes países, enfim. E quando eu disse que eu não iria entrar na questão de se essas ajudas são feitas com interesse ou com desinteresse, se há aí questões políticas por trás, se há questão de interesse no sentido de aparecer para a mídia, não nos cabe aqui julgar. Eu estou destacando o aspecto positivo e se cada ação dessa abnegada estiver acompanhada ou de interesse ou de desinteresse, eu diria que a cada um segundo suas obras. Assim, cada indivíduo, cada coletividade, cada associação, cada empresa, cada grupo vai ter na sua consciência, vai ter na sua ética pessoal o norte que dita a sua conduta. Se esse norte for o norte do altruísmo, essa atitude abnegada, ela será sim uma atitude desinteressada do ponto de vista pessoal e será uma atitude interessada no sentido daquilo que ela se propõe a ser, ou seja, ajudar a quem precisa. Caso contrário, né? Se ainda assim nada acontecer, se ainda assim a pessoa que estiver praticando aquela atitude estiver com outras intenções que não seja o desinteresse em ajudar o próximo, ainda assim será caridade. Ainda assim será caridade. A única questão é que isso, embora vá ajudar a pessoa, e isso em si já é um ponto positivo a ser destacado, provavelmente não ajudará na transformação moral daquele que a praticou. E por último, nós vamos falar do amor ao próximo, não é? Porque o último item da resposta dos espíritos é a oportunidade de praticar o amor ao próximo. É óbvio que o amor ao próximo, ele é o coroamento de todos esses esforços, não é? E ele se dá em todas as ações que nós podemos empreender nesses momentos. Então, tudo aquilo que nós podemos expressar do ponto de vista de todas as ajudas que nós podemos dar, do ponto de vista material, do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo. Então, o momento de demonstrar o amor ao próximo é o momento de você poder ampliar os seus laços afetivos e o seu carinho para com o outro, a sua empatia para com o outro. E esse amor ao próximo, ele se dá também em ações que muitas vezes as pessoas podem não dar muita importância. É quando você, muitas vezes, dá do que você não tem, ou que você tem iniciativas, não é? E que não vão te trazer benefício nenhum e que vão ser simplesmente para ajudar ao outro. Você está espalhando amor, você está voltado para esse sentimento de amor ao próximo, de ajuda, de abnegação, enfim, para esse sentimento maior, não é? E aí também assim os exemplos se sucedem. Você tem aí num pequeno recorte que eu fiz, mais uma vez vocês terão certamente outros para acrescentar, de pessoas que estão criando, buscando soluções criativas. Eu vi uma que eu achei muito interessante de um jovenzinho, um adolescente canadense, que pensando nos médicos que tinham, e enfermeiros e profissionais de saúde que tinham que usar aquelas máscaras dia e noite, repetidamente, durante os seus turnos de trabalho, e as pessoas que usam isso relatam que machuca, né, porque apertam e machucam aqui a
orelha muitas vezes e a cabeça. Então ele desenvolveu um dispositivo que prende o elástico por trás, aliviando, portanto, a tensão aqui no campo das orelhas para facilitar a vida desses médicos, desses profissionais de saúde. Então veja, um jovem, um adolescente de 12 anos que pensou nessa solução e criou isso e fez isso em escala, assim, acho que mais de 500 de borracha, assim, e doou para um hospital, né? Um outro exemplo muito que me emocionou muito foi uma foto que eu vi de isso é amor, não é? É amor mesmo, de uma profissional de saúde que estava trabalhando já há várias semanas num hospital, isso aconteceu na Europa, e que não via a sua mãe, né? Não via a sua família, não podia estar em contato por causa da contaminação, mas e que estava sofrendo muito, inclusive pelas dificuldades do seu trabalho e em lidar com a morte, não é? No seu trabalho. E a mãe vai até o local de trabalho dela só para lhe dar um abraço. E como não podia dar esse abraço nela para não se contaminar e enfim, não trazer maiores problemas, essa moça se cobre todinha com um lençol, com um pano, e a mãe a abraça por cima daquela roupa toda, daquele pano todo, toda coberta, mas apenas para fazer com que ela sentisse o seu carinho e o seu apoio. Uma filha que ela não via há mais de 3 semanas porque estava trabalhando sem cessar em turnos no hospital, atendendo e salvando vidas. Então isso é amor, não é? Isso é uma energia que ajuda a recobrar as forças, não é, para continuar na tarefa. E outras iniciativas mais, quer dizer, das pequenas às maiores, como eu disse, não é? Uma outra que eu queria ressaltar, já me encaminhando aqui para o fim, seriam exemplos das pessoas que estão por aí costurando máscaras, né? Agora que nós estamos tendo tanta necessidade de máscara, eu vi 2 exemplos de 2 senhorinhas, uma de 84 anos na Espanha e uma outra no interior do Piauí, de 87 anos, que foram para as suas máquinas de costura e que foram costurar máscaras de pano para doar no seu bairro e na sua vizinhança para aquelas pessoas que não tinham. Veja, 87 e 84 anos. Essas pessoas poderiam simplesmente estar sentadas no seu sofá, porque inclusive já fizeram muito na sua vida, não é? Mas não, elas se dispuseram e foram, colocaram a mão na massa, não é? Para simplesmente com esse sentimento de ajudar nessa doação de amor ao próximo, não é? E para encerrar, eu queria apenas trazer como um último exemplo dessa, que eu acho também que é amor ao próximo, foi um exemplo que aconteceu da China, que depois que conseguiu controlar a epidemia no seu país, e foi exatamente naquele momento em que a Itália estava sofrendo. Hoje a gente sabe que o país com maior número de casos e que está numa situação mais crítica são os Estados Unidos, mas naquele momento a Itália estava numa situação inimaginável e sem produtos, sem nada, e a China, já tendo conseguido controlar, envia containers de equipamentos e de máscaras para a Itália para ajudar. E mais interessante foi a mensagem que eles colocaram, não tanto pelos produtos que eles enviaram, mas a mensagem que eles colocaram nas caixas, nos grandes containers que chegaram na Itália, dizia o seguinte, em todas elas eles colocaram esses cartazes, uma frase de Sêneca, do filósofo romano Sêneca, que dizia o seguinte: somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Olha que lindo, né? Nesse sentimento de que nós somos um único planeta, nós somos habitantes desse planeta, e se um está sofrendo, o outro vai estar sofrendo igual também, porque somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore e flores do mesmo jardim. Eu achei isso muito lindo, achei isso muito tocante, eu achei que isso é um exemplo de amor, não é? E assim, são esses pequenos exemplos, e eram esses pequenos exemplos que eu queria destacar na nossa conversa de hoje,
para destacar esses exemplos positivos dos flagelos destruidores. Porque com esses exemplos nós nos damos conta de que há muitas formas de amar ao próximo. Seja fazendo o que for, seja fazendo o gesto de doação que for. Um gesto não pode ser medido apenas em quantidade de dinheiro, em cifras ou em toneladas. O amor, ele se desdobra num abraço, nas ações, nas máscaras das senhorinhas de 87, 84 anos, costurando para as pessoas, no gesto da China, na gentileza da poesia que eles colocaram. Então há muito que aprender das lições que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia do coronavírus. Eu pessoalmente não vejo como esse acontecimento, esse flagelo, como um mensageiro do apocalipse, como algo que vem destruir o nosso mundo, e concordo plenamente com a espiritualidade amiga que diz que isso é nada mais do que uma oportunidade para que nós desenvolvamos